ID 326536. PRF, Policial Rodoviário Federal, pré-edital, edital 2025, PRF 2025, Informática, aula de abertura. PRF 2025, Informática, aula de abertura. Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Aprova Concursos. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje nós vamos aí fazer uma análise, um pré-edital aí para você que vai prestar o concurso da PRF. Nós vamos abordar quais são os elementos importantes em informática que você deve acompanhar. Vamos lá? Acompanha comigo aí na tela. Muito bem, galera. Então, nós temos aí PRF 2025 e o primeiro item importante é ver por que a revolução digital na Polícia Rodoviária Federal está presente, não é? Então, temos aí, já em constante evolução, uma era digital. E essa era digital na PRF traz para a gente muitas mudanças significativas dentro da atuação policial. Então é aí que eu coloquei, né? A informática transformou-se no alicerce da atuação policial moderna, integrando sistemas de monitoramento, comunicação e análise de dado em tempo real. Então, lá nós temos o que a gente chama de sistemas integrados de segurança, comunicação digital avançada, análise de dados em tempo real. Então, é muito comum hoje, principalmente na PRF, você ter ali o que a gente chama de internet das coisas presente, principalmente em monitoramentos. Então, você tem ali sistemas integrados de segurança que são capazes de fazer levantamento de dados em tempo real para trazer as informações já diretamente para a polícia. E essa análise de dados em tempo real traz ali, muitas vezes, tomadas de decisão para uma ação, da própria polícia e também, justamente, no quadro de investigação que a PR, no caso PRF, faz em relação ali ao monitoramento, seja das estradas, seja também de combate ao tráfico, né? E aí, a evolução que a gente tem aí dentro da esfera da informática, ela é o quê? Ela é constante, né? Constante. Ela está aí, ó, constante. O cenário tecnológico evolui rapidamente, exigindo aí, no caso dos futuros policiais, no caso vocês, conhecimentos atualizados e capacidade de adaptação às novas ferramentas digitais. Então aqui a gente já percebe, por exemplo, qual que é a ideia da PRF na hora de fazer ali o concurso. Quando você tem ali a presença da informática, da tecnologia propriamente dita, dentro de provas, já está traçando ali qual é o perfil que a PRF deseja para os novos policiais. Então, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a atualização tecnológica, ela é contínua, ela veio para ficar e, no caso, para os policiais da PRF, também. E, nesse caso, cabe a eles ter o quê? Adaptabilidade a novos sistemas e competências digitais avançadas para poder atuar lá diretamente na PRF. Certo? Bom, continuando. O edital anterior da PRF, onde tínhamos ali as bases tradicionais, trazia conceitos básicos, ferramentas Office, segurança inicial. Então, os conceitos básicos, ele traz para a gente ali o seguinte, a internet, redes de computadores,
sistemas operacionais Windows formavam o núcleo principal do conhecimento exigido. Então, quer dizer, o edital anterior trazia para a gente ali uns conceitos básicos, onde você tinha ali o que a gente chamava de cobrança comum, cobrança que sempre tinha lá nas provas. Então você tinha que ter um conceitozinho básico sobre o uso da internet, quais são os componentes que estão presentes ali em relação a redes de computadores, entender um pouquinho como que funciona o sistema Windows, né? Isso daí era o básico. Em relação ao pacote Office, também, você tinha que ter ali noções de atividades administrativas e ações operacionais que poderiam ser adotadas tanto no Word quanto no Excel e no PowerPoint. Sobre a segurança inicial, era necessário ter noções básicas de como funciona o antivírus, para que serve o firewall e práticas de segurança em nível introdutório, ou seja, ele focava em competências fundamentais, né? Trazendo para a gente uma base sólida para até então o trabalho policial de maneira digital. O que acontece? Acontece que, com a chegada das novas tecnologias, né, as tecnologias emergentes, nós temos aí uma revolução que acontece dentro da esfera policial e também dentro do nosso edital. Então, a inteligência artificial, a internet das coisas, como eu citei anteriormente, e a computação em nuvem, hoje faz parte do nosso dia a dia e também faz parte do dia a dia da Polícia Federal, né? Então, a inteligência artificial traz para a gente ali os conceitos sobre machine learning, que é o aprendizado de máquina. E isso está revolucionando principalmente no que? Na análise de dados. No caso da polícia, a análise de dados criminais, né, onde permite identificação de padrões e automação de processos investigativos complexos. Então, a inteligência artificial ajuda muito na análise de dados de tendências que possam ali, no caso, trazer, vamos dizer assim, uma ajuda em relação a uma investigação, né? Ou até mesmo já trazer ali para a gente uma possível tomada de decisão sobre uma ação que a polícia deve tomar. Sobre a internet das coisas, o monitoramento rodoviário através de sensores inteligentes, que são as câmeras conectadas que nós temos aí ao longo das estradas, podem ali no caso fazer identificação de quê? De elementos que, através da leitura da placa, já traz ali um alerta, inclusive para as viaturas. Antigamente a gente tinha ali apenas o que? Os radares de velocidade. Hoje, com a internet das coisas, os dispositivos eles podem fazer ali levantamento de roubos de carro, podem fazer levantamento de busca e apreensão, podem fazer levantamentos de qualquer elemento que possa ser ali no caso identificado pela placa. Além de, claro, fazer o monitoramento de velocidade, né, para poder fazer as autuações. Computação em nuvem. Infraestrutura que nós temos na nuvem hoje disponível para todo mundo também está presente ali dentro da esfera policial. Então, hoje a nuvem permite o quê? Acesso remoto aos dados, colaboração em tempo real, backup automatizado de informações críticas e o que é melhor de tudo, ter acesso a tudo isso de qualquer lugar do mundo, bastando ter o quê? O acesso à internet. O que a PRF 2025 traz ali como exigências expandidas? Então, aqui no nosso pré-edital, a gente vai ter o seguinte: sistemas operacionais. Windows, aí eu coloquei múltiplas versões. O que é múltiplas versões?
A banca, muito provavelmente sendo Sebrasp, ela vai atuar ali em relação a cobranças sobre o Windows. Tendência de questões que sejam genéricas, independentemente de que da versão. A pergunta ela vai ser pertinente a uma ação que no Windows você pode utilizar em qualquer uma das versões. No entanto, o Sebrasp traz como característica trazer sempre, vamos dizer assim, plataformas atualizadas. No caso do sistema operacional, vai trazer questões do Windows mais atual, mais moderno. No caso, o Windows 11, ok? Ah, professor, mas eu não tenho Windows 11, como que eu faço para estudar? Não tem problema, você pode estudar pelo Windows 10. Claro que a ideia é que você tenha ali, no caso, o Windows 11. Se você não tem acesso ao Windows 11, pelo menos saiba das principais características que o Windows 11 possui. Lembre-se, o novo traz todos os recursos que o velho tinha, mas o velho não traz os recursos que o novo tem. Então, é essa análise que deve ser feita. Linux é um sistema operacional que geralmente aparece ali nos editais. Nem sempre é cobrado, embora ele esteja mencionado no edital, nem sempre ele é cobrado, mas é importante você ter em mente que Linux é um sistema operacional que a gente não deve estudar agora, no início da sua preparação. Por quê? Porque se trata de uma matéria decoreba. Matérias decoreba são matérias que a gente sempre deixa para o final. Por quê? Para que isso daqui fique na memória recente. Como assim, professor? O Linux é por exemplo, assunto que eu sempre peço para que os meus alunos eles estudem somente dias antes da prova. Se bobear, até mesmo um dia antes da prova. Por quê? Porque como ele nunca vai colocar em prática, porque ele não trabalha com Linux, salvo aqueles que trabalham com Linux, ele não vai ter referências visuais para poder confrontar aquilo que ele está estudando. Então, como o assunto é decoreba, e você sabendo o caminho das pedras que devem ser trilhadas em relação aos tipos de questões que são cobradas em prova, você decorando isso, seguindo exatamente este caminho, você fica tranquilo em relação a se cair uma questão, vai cair exatamente da maneira como eu estou falando para você. Agora, se você não tiver a presença do Linux na prova, beleza também, porque você não perdeu o seu tempo estudando um assunto que poderia, ali no caso, ter utilizado para estudar um outro, ok? Professor, como é que você sabe disso? Então, eu, sendo o professor Fábio Augusto, especialista em questões de prova e assuntos ali voltados para concurso, afirmo: Linux sempre é cobrado da mesma maneira em todos os concursos. As bancas sempre seguem ali o arroz com feijão em relação às cobranças de Linux. Então, voltados ali para um concurso onde você não tem conhecimento aprofundado da informática, da tecnologia propriamente dita, não tem como ele explorar ainda mais do que o arroz com feijão, o caminho das pedras que eu acabo passando para você, tá? Então, siga isso de uma maneira muito eficaz na hora de estudar, você vai ter resultados bem satisfatórios. A tendência é que o Linux, daí para frente, não seja muito cobrado, até porque a gente tem dificuldades em utilizar o Linux pelo costume que se tem no Windows. E eu não digo a gente no sentido geral, mas dentro do serviço público. O servidor público que passou no concurso e vai se deparar com o Linux, ele não tem a mesma agilidade que ele tem no Windows, pelo fato de é difícil? Não, não é que seja difícil, é o costume, não é? Até para falarmos de navegar na internet.
qual navegador a gente mais utiliza? O Google Chrome. É porque ele é o melhor que tem? Não, nós temos outros navegadores, inclusive o Microsoft Edge, que traz recursos ali, vamos dizer assim, mais avançados do que o próprio Chrome e que traz ali uma resposta mais rápida em relação ao consumo de memória do computador, que muitas vezes seria melhor utilizar o Microsoft Edge. Mas professor Fábio, por tanto tempo utilizar o Chrome e o costume de usar o Chrome, eu acabo utilizando muito mais o Chrome do que o Edge, ok? Então, isso acontece também dentro do Linux em confronto com o Windows. Então, o servidor público, ele sempre vai optar por quem? Pelo Windows na hora de trabalhar, tá bom? Beleza. E aí, comandos que a gente tem em relação ao Linux é o assunto que você precisa decorar. E o tipo de interface gráfica que você pode adotar no Linux que traz a mesma aparência do Windows, né? Que é o tal do KDE e o GNOME. Então são assuntos ali, nomes que precisam ser decorados. Você não vai ver isso aí na prática se você não tem o Linux no computador, tá bom? Redes avançadas. Em redes avançadas, a gente vai ter lá os protocolos de comunicação. Precisamos aí, no caso, memorizar os protocolos. Topologias de rede, os tipos de rede que nós temos, né? Nós temos aí a rede em estrela, temos a rede de anel, barramento e por aí vai. Equipamentos especializados ali para poder fazer o uso da rede propriamente dita, saber identificar ali, por exemplo, as diferenças entre switch, roteador, hub, né? Conhecer os protocolos de distribuição de endereço de IP, o que também é utilizado na rede em relação à sua estrutura, né? Então você tem que conhecer ali o que são os conectores RJ45. Então, tudo isso faz parte de redes avançadas. Segurança robusta. Então, a gente tinha ali uma pergunta simples sobre segurança, né? Então, a segurança da informação. Hoje você tem ali o uso da criptografia avançada, ali a autenticação multifator, certificados digitais, análise de ameaças através de inteligência artificial. Então, tudo isso daí está presente dentro de uma segurança robusta. E em computação em nuvem, nós temos os tipos de serviço, né? A internet como serviço, nós temos aqui também, né, o software como serviço e temos também aqui o PaaS, que vai trazer a plataforma como serviço. Cada um dos tipos de serviço atuantes dentro da computação em nuvem vai trazer ali um tipo de característica que, aí no caso, a empresa que vai se beneficiar dos tipos de serviço vai atuar. Temos ali os modelos de implementação da computação em nuvem e a segurança propriamente dita. Tá? Então, essas são as características que a gente tem em relação à computação em nuvem, certo? E isso traz para a gente exigências para o próximo edital. Tá, e aí nós temos também a evolução comparativa, né? Então, você analisando aí o edital passado com esse possível edital com as novas tendências, você vê que o elemento que chama a atenção é o quê? É a segurança, né? A segurança ampliada. Então, de noções básicas para domínio completo de criptografia. Então, tem que saber aí, por exemplo, como é que funciona, né, uma chave simétrica, uma chave assimétrica, entender, por exemplo, como que funciona a forma de ter uma segurança mais robusta, né? A implementação de certificação digital e também como evitar possíveis ataques cibernéticos por conta de análises avançadas de ameaças. Isso daí trouxe uma mudança significativa.
Depois, diversidade sistêmica. Então, inclusão obrigatória de Linux reflete ali a realidade dos ambientes tecnológicos governamentais e empresariais modernos. Hoje, claro que o governo quer sempre economizar, e o Linux ele entra como uma ferramenta justamente de economia, no sentido do que a gente chama de economia de software, pelo fato de que ele não tem licença ali, no caso, a ser adquirida. Ele é gratuito. Então, existe ali, no caso, esse, vamos dizer assim, elemento positivo para o Linux por conta do custo. Mas, no que a gente chama de uso operacional propriamente dito, ele não é muito bem quisto dentro dos servidores, ok? Estamos na era da nuvem, computação em nuvem ali no caso é um elemento que é fundamental, então ele traz ali para a gente, né, a utilização na nuvem, principalmente no que a gente chama de transformação digital, onde todos os elementos que antes eram burocráticos e demorados demais, hoje dentro do que a gente chama de digitalização, isso fez com que todos os processos tivessem ali vamos dizer assim, um upgrade significativo, o que trouxe ali retorno diretamente à população e, consequentemente, nas ações ali do servidor público. Redes especializadas, né? Nós temos ali, ó, aprofundamento em protocolos, equipamentos de rede para operações policiais complexas e interconectadas. Então a gente tem ali, né, o emprego, né, muito grande do uso de redes aí em relação à PRF propriamente dita. Temos ali no caso a utilização de equipamentos de rede justamente para que esse tipo de assunto tenha ali no caso já um conhecimento prévio do candidato na hora que ele chegar ali na atuação propriamente dita, já no cargo de policial. Então, por isso que redes especializadas aparecem ali com uma tendência para esse edital, né, esse pré-edital que nós estamos vivenciando aqui agora. Falando nas transformações, transformação digital na segurança pública. Então, a gente tem lá as operações digitais, né? Então, eu coloquei ali, ó, domínio de ferramentas modernas para investigação digital, monitoramento eletrônico e análise forense computacional. Olha que bacana. Então, dentro da esfera policial, nós temos ali muitas mudanças que passaram a ter uma adoção, vamos dizer assim, muito mais eficaz do que era antigamente, de maneira manual. Temos também aqui, ó, a cibersegurança critical, né, que é proteção de dados sigilosos e sistemas governamentais contra ameaças crescentes do crime cibernético organizado. Hoje, golpe é uma coisa que mais acontece e me parece que quanto mais tecnologia envolvida, mais o criminoso consegue, ele no caso, ter ideias para práticas de golpes, né? Então, você vê aí, por exemplo, que existe uma constante ação de combate a esses golpes que aparecem ali todos os dias de uma maneira diferente. Então, nesse caso, através da polícia, nós conseguimos ali, no caso, combater esses crimes também usando a tecnologia. A inteligência artificial ajuda bastante nesse sentido, porque ele faz o que? Análise de evidências, reconhecimento de padrões criminais e otimização de recursos operacionais, justamente para impedir que esses crimes aconteçam. Ambientes híbridos, né? Então você tem ali, ó, preparação para infraestrutura tecnológica diversificada, integrando sistemas locais e soluções em nuvem com segurança máxima. Então, hoje, os ambientes, né, que nós atuamos, ele traz ali para a gente a possibilidade
de trabalhar com sistemas diferentes, compartilhando informações através da nuvem e que traz segurança onde somente quem ali no caso precisa ver aquele conteúdo consegue. Então é bem fechadinho no sentido de que o vazamento de informações seja muito difícil de acontecer, ok? Qual a estratégia de estudos que deve ser adotada ali no caso para você que vai começar a estudar agora? Então, primeiro, eu tenho que ter ali os fundamentos sólidos. O que seriam os fundamentos sólidos para a organização do meu estudo? Eu preciso ter ali no caso conhecimento sobre os sistemas operacionais, Windows propriamente dito, deixando o Linux para o final, dominando o quê? Comandos em relação ali no caso ao Linux e as configurações essenciais no Windows, ok? Então isso daí é extremamente importante. Já no caso do pacote Office, você tem ali o pacote Office da Microsoft e também o LibreOffice, que o Sebrasp, quando traz aí questões para a polícia, geralmente traz os dois tipos de pacote de escritório. Por que isso? Pelo fato de o LibreOffice também é um pacote Office gratuito. Então, a tendência dele ser cobrado é muito maior do que a do Linux, é muito maior. Então, eu coloquei aqui como prática intensiva o fato de, se você utiliza o pacote Office da Microsoft, você já tem o quê? Intimidade, familiaridade com o Word, com Excel, com PowerPoint, mas no LibreOffice você não tem. Então, o que é interessante? Que você baixe o LibreOffice no seu computador e comece a utilizá-lo na prática, fazendo as ações que você costuma fazer no pacote Office da Microsoft, você vai fazer com o LibreOffice. Então, você vai editar um texto, vai criar um texto, então utilize o LibreOffice Writer para que você tenha o quê? Referências visuais. Veja como ele funciona. Isso traz para a gente o quê? Uma agilidade na hora de estudar e, claro, lembrar dos conceitos, lembrar das ações que podem ser adotadas e uma assimilação melhor do conteúdo, ok? Segurança avançada. Esse é um assunto que a gente tem que levar em consideração pelo fato de, qual é o cargo mesmo? Polícia, não é isso? Então você precisa se aprofundar em criptografia, certificação digital, quais as arquiteturas de segurança que nós temos para a computação em nuvem, saber o que é uma escalabilidade, tudo isso dentro do assunto nuvem é importante e é o que o CESP, né, o Sebrasp costuma trazer em suas provas. E atualização contínua, né? Então, você sabe que tecnologia é algo que sempre está evoluindo e falar de tecnologias emergentes leva em consideração o uso da inteligência artificial sempre presente em diversos setores. Você não pode, ali no caso, deixar de lado essa tendência evolutiva pensando que não, isso não deve aparecer em minha prova. Tende sim, pelo fato de, cada vez mais, a tecnologia evolui e isso faz parte do dia a dia de todo mundo, não é? Rumo ao sucesso na PRF 2025. Então tá lá, a evolução necessária, né? Então, o edital PRF vai espelhar o quê? A transformação digital, né? Justamente dentro do que a gente chama de segurança pública, exigindo que vocês, que serão os futuros policiais, estejam ali tecnologicamente capacitados e atualizados. Então, dominar a informática é um requisito fundamental, tanto para que você seja aprovado no concurso, mas também para você ter ali a prática dentro do ambiente ali na carreira de policial. Então tá aqui, né? Ó, futuro conectado, né? Prepare-se para atuar em um ambiente policial dinâmico, seguro e totalmente integrado às mais avançadas
tecnologias digitais. Se você tiver ali no caso algum familiar ou alguém que já atua na PRF, você vai ficar surpreendido com a tecnologia que já está presente não só nas ações policiais, mas também dentro de toda a esfera da Polícia Rodoviária Federal, onde muitas coisas já são aplicadas no dia a dia deles, ok? E para que isso seja possível, vamos construir juntos essa jornada rumo à aprovação e à excelência na PRF, comigo aqui dentro com a informática e a tecnologia. Beleza? Então, galerinha, nessa aula inicial a gente viu aí um pouquinho sobre as tendências do que pode aparecer no seu edital. Então, lembre-se, tecnologias emergentes, o uso da nuvem, o uso da segurança e o uso da, no caso, inteligência artificial, são elementos pertinentes que a gente deve ter uma atenção especial, porque pode aparecer sim no edital e, consequentemente, na sua prova. Fechou? Então, fico por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!